nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Paz e bem, caros fiéis, nós vamos continuar nosso catecismo. Nós estamos na questão 117. Como nos santificam os sacramentos? Os sacramentos santificam-nos, dando-nos a primeira graça santificante, que apaga o pecado, ou aumentando-nos a graça que já possuímos. Depois de haver caminhado durante muito tempo, ao sol quente do meio-dia, Jesus ele já estava cansado, e com muita sede. Então aí ele se senta à beira de um poço, poço de Jacó. Esse poço ficava perto da cidade de Sicar, na Samaria. Jesus mandou os seus apóstolos, a cidade mais próxima, à procura de alimentos para tomarem sua refeição. Chegou ao poço uma mulher samaritana para buscar a água, conforme o costume daquele tempo. Jesus, então, ele pediu a essa mulher, água, para ele beber. Então, como é possível, perguntou a mulher, que tu, sendo judeu, peças de beber a mim, que sou samaritana? A mulher ela ficou assustada porque entre os judeus e os samaritanos reinavam grandes desentendimentos e inimizades. E aí Jesus disse para ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te pede de beber, tu mesma talvez o tivesse pedido a ele, e ele te havia dado da água viva. O que Jesus oferecia à samaritana pecadora era sua divina graça, dom incomparável por meio do qual Deus nos eleva a si, fazendo-se participantes de sua natureza divina. Jesus veio à terra para que tivéssemos a vida e a tivéssemos em abundância. E realmente é essa vida divina que nos santifica, que em estreita amizade nos une a Deus e nos torna capazes de contemplá-lo um dia na bem-aventurança eterna. Os sacramentos são os grandes canais que conduzem as nossas almas à água santificadora da vida espiritual. Quando a alma está em pecado, o sacramento confere-lhe a graça. Se a alma já vive na amizade de Deus, os sacramentos, embelezando-a, fazem-na cada vez mais luminosa aos olhares divinos. Ó Senhor, exclamemos com a samaritana, dá-me dessa água para eu não ter mais sede. Questão 118. Quais são os sacramentos que nos dão a primeira graça? Dão-nos a primeira graça o batismo e a penitência, que se chamam sacramentos de mortos, porque dão a vida da graça às almas mortas pelo pecado. Jesus comparou-se com o tronco da videira, que comunica a seiva vital aos seus ramos. Aludia à graça que pela sua redenção nos comunicou. Eu sou a videira e vós as varas. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como a vara e secará. E enfeixá-lo-ão e o lançarão no fogo e arderá. A graça de Deus é o princípio da vida sobrenatural. A alma que permanecer unida a Deus pela graça será uma alma viva. Do contrário, será uma alma morta, a que permanecer separada de Deus pelo pecado. O batismo e a penitência têm o poder de restituir a vida da graça às almas que estão em pecado. São por isso chamados sacramentos de mortos, pois fazem a alma passar da morte do pecado para a vida da graça. Esses dois sacramentos são os mais necessários à salvação. Tornou-se célebre na história o batismo de Clovis, rei dos francos. Durante uma tremenda batalha contra os germânicos, ele fez um voto. Se obtivesse a vitória, converter-se-ia ao Deus de Clotilde, a sua esposa católica e fervorosa. Então Deus, ele ouviu a sua oração. Clotilde teve a alegria de ver seu esposo e 3.000 de seus soldados receberem um batismo das mãos de São Remígio, bispo de Reims. Era o ano de 496. Enquanto o rei, profundamente comovido, saía do templo, apresentou-se-lhe no átrio um pangezinho que, oferecendo-lhe um lírio, disse-lhe graciosamente: Filho primogênito da igreja, eis o presente que o céu te manda.
era o símbolo da graça de Deus, né? Que circunda a alma de luz e de candor. Questão 119. Quais são os sacramentos que nos aumentam a graça? Aumentam-nos a graça a confirmação, a comunhão, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio, que se chamam sacramentos de vivos, porque aqueles que o recebem devem já viver espiritualmente pela graça de Deus. A chama trêmula da lâmpada, ela ilumina plasticamente o perfil desse jovem, enquanto a penumbra estende-se em meio às trevas da noite. O rapaz alimenta serenamente a lâmpada com um rosto calmo, atento. Por que temer? Na luz que brilha, encontra alegria e segurança. Eis uma bela alegoria da alma na graça e no amor de Deus. Para que essa luz divina não se extinga, mas pelo contrário, torne-se cada vez mais e mais luminosa e ardente, a alma frequenta os sacramentos. Procura-os porque tem eles a finalidade de alimentar e aperfeiçoar a vida sobrenatural. Chegar a atingir a plenitude da idade de Cristo, conforme diz São Paulo aos Efésios, e aos fulgores da mais alta santidade. Os sacramentos abraçam toda a vida do homem. Santificam seus períodos principais e provêm as suas necessidades espirituais. Se com os sacramentos dos mortos, o batismo e a penitência, a alma nasce e ressurge para a vida sobrenatural, com os sacramentos dos vivos, conserva, aumenta e aperfeiçoa essa vida divina. E, de fato, com a crisma, a alma se robustece e cresce até a maturidade. Com a Eucaristia, nutre-se de um alimento divino. Com a extrema-unção, é confortada na última batalha da vida. Pela ordem e pelo matrimônio, recebe os auxílios necessários para cumprir santamente os próprios deveres, seja no sacerdócio, seja na vida conjugal. Finalizamos aqui o nosso catecismo. Salve Maria e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.